Bem-vindos ao Bekim Balachá 6, Shiur número 88. Agora, Bezat Hashem, a gente vai começar a introdução ao Siman Kuf Samech Zayin e o próprio Siman Kuf Samech Zayin, Siman 167. Agora, a gente acabou no Shiur anterior as leis de Netilat Yadayim e agora estamos começando um assunto novo, que é as halachot da Brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Algumas das halachot que a gente vai estudar aqui são halachot que estão ligadas não só com a Amotzi Lechem Min Haaretz, mas com todas as brachot. Por exemplo, a gente vai falar sobre as leis de Efsek, não interromper entre a brachá e a pessoa comer, e algumas das brachot que estão ligadas com a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz estão ligadas com todas as brachot, como a gente vai ver ao longo do Siman. E tem algumas que são específicas na brachá de Amotzi, que pela brachá de Amotzi ser uma comida mais importante, uma comida que tem o seu valor, então ela tem algumas especificidades, conforme a gente vai falando e explicando ao longo do Siman. Agora, em relação ao texto da brachá, que a gente fala Amotzi Lechem Min Haaretz, que Deus tira o pão da terra, e a princípio os Rishonim perguntam aqui, o Abu Dreham pergunta, como pode ser que a gente fala Amotzi Lechem Min Haaretz? Deus não tira o pão da terra, a gente tira da terra o trigo, moe, faz farinha, pega, faz massa, assa e faz pão. Como a gente pode, no texto da brachá, falar que Amotzi Lechem Min Haaretz? Então essa é a pergunta, quer dizer, nas outras brachot, a gente fala Borei Peri Haetz, que criou as frutas da árvore, Borei Peri Adamah, que criou as frutas da terra, etc. Mas aqui como eu posso falar Amotzi Lechem Min Haaretz? E aí fala Abu Dreham, eu não posso falar, olha, já que o pão ele é mais importante, ele recebeu uma brachá por si só assim. Porque o vinho também é mais importante do que a uva, e a gente não faz Borei Hayayin, ou Amotzi Yayin Min Haaretz. A gente fala Borei Peri Hagefen. Então é verdade que o vinho ganhou uma brachá específica só para ele, que é Borei Peri Hagefen, mas que criou o fruto da videira, mas a gente não faz uma brachá que fala que Deus tirou o vinho da terra. Então, por que no caso do pão a gente faz a brachá nesse texto? Então, o Abu Dreham, ele traz dos Rishonim, quer dizer, ele traz junto dos Rishonim, o Rabbeinu Asher Milonil, ele traz que ambas as brachot são baseadas nos psukim. Por quê? Ele falou, o pasuk no Teilim fala, o pasuk no Teilim, Mizmor Kav Dalet, Pasuk Yud Dalet, Kuf Dalet, não Kav Dalet, desculpa, Mizmor 104, Kuf Dalet, Pasuk Yud Dalet, fala o Pasuk o seguinte, Masmiach Hatzir la Behemá, que Deus faz brotar ervas para, tipo, capim, etc., para os animais. Ve'esev la avodat Adam, e ervas para o trabalho humano. Leotzi lechem min haaretz, para tirar pão da terra. Então eu falo, a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz é baseado nesse pasuk, porque aqui o pasuk no Teilim falou Leotzi Lechem Min Haaretz. É verdade que o pasuk falou que cresce plantas e aí para eu tirar o pão da terra, mas então fala o Rabbeinu Asher Milonil que a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz é baseado nesse pasuk. Enquanto que a brachá das outras, das frutas e etc., que a gente fala Borei Peri Haetz, Borei Peri Adamah, fala Rabbeinu Asher Milonil, é baseado no pasuk em Sefer Dvarim, que o pasuk ali está falando sobre o agradecimento que a pessoa fazia quando ele trazia os bikurim. E ali a linguagem do pasuk, no livro está errado, no livro está escrito Perek Chavav, pasuk Chaf, na verdade não é pasuk Chaf, é pasuk Yud. Em português, 10 e 20, é só o erro ali de digitação 1 e 2. Mas então, Perek, capítulo 26, Pasuk Yud, fala o Pasuk, Ve'ata, Hine evet et reshit peri adama, e agora
eis que eu estou trazendo o começo das frutas da terra. Então é isso que a gente fala, Baruch atah Hashem Elokeinu le'olam borei perei adamah, baseado justamente nesse pasuk. Então, assim, o Abu Dreham explica a linguagem das brachot, Amotzilech minaretz, baseado no pasuk em Teilim, borei perei aetz, borei perei adamah, baseado nesse pasuk em Sefer Dvarim. O Bach, ele traz uma outra explicação. O Bach fala, a gente tem aqui uma outra explicação para a linguagem da Brachá Motzilech Minaretz. E ele falou, por quê? Ele falou, o Bach traz, a Gemara em Masechet Shabbat traz uma profecia que Leatid Lavô, no futuro, quando Bezat Hashem chegar o Mashiach, vai brotar pão pronto da terra. Está escrito assim, a Gemara traz que eles vão pegar o pão pronto, já vai nascer na árvore. Aí quem tem padaria, não sei o que vai fazer, mas assim está escrito na Gemara em Masechet Shabbat, uma profecia, que o pão vai nascer pronto da terra. E aí fala o Bach que nossos sábios, quando instituíram a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz, eles queriam fazer uma alusão a essa profecia. E aí ele falou, o Bach explica, por isso que a linguagem é Hamotzi Lechem Min Haaretz, que Deus vai tirar o pão da terra. Por quê? A profecia lá em Masechet Shabbat está escrito que isso vai acontecer exclusivamente em Eretz Israel. Então, Haaretz, a terra, com o artigo definido antes, é justamente para falar que estamos nos referindo a Eretz Israel. Então, fala o Bach, essa é a ideia aqui. Nossos sábios vieram trazer uma alusão para Eretz Israel. Então, esse é o Amotzi Lechem Min Haaretz. E aí, o Bach explica também que esse é um dos motivos porque a gente faz a brachá Hamotzi. Então, a Gemara traz que poderia fazer a brachá ou Motzi Lechem Min Haaretz ou Hamotzi Lechem Min Haaretz. Só que a Gemara fala, Motzi é uma linguagem de passado. A Motzi dá para explicar tanto para o passado como para o futuro. Fala o Bach que nossos sábios aqui queriam uma linguagem que se referisse também ao futuro, porque fala o Bach que eles queriam fazer essa alusão para toda vez que a gente vai comer pão e a gente vai fazer a brachá, Amotzi Lechem Min Haaretz. Por um lado, eu estou agradecendo a Hashem que está me dando o pão, tirou o trigo e etc. da terra para eu poder comer o pão aqui. Mas por outro lado, eu falo ao Bach, estamos declarando a nossa emuná, no que está escrito na Gemara em Masechet Shabbat, que vai chegar o dia onde o pão vai nascer pronto da árvore. Então, por isso a linguagem de Amotzi Lechem Min Haaretz. Bezat Hashem, que a gente logo veja a vinda do Mashiach e que a gente veja com os nossos olhos o pão nascendo pronto nas árvores. Bom, essa foi a introdução para o Siman Kuf Samech Zayin. Agora a gente vai, Bezat Hashem, a Halachá Aleph do Siman Kuf Samech Zayin, quem está no livro, página 211. Então, depois de ter feito na Netilat Yadayim, a gente faz a brachá de Amotzi. E aí precisa pegar uma parte do pão para comer. Daqui a pouco a gente vai falar como, o que faz, o que pega, etc. Mas está escrito na Halachá que é bom ele pegar da parte do pão que já está bem assada. Então, o que é a parte do pão que está bem assada? Então, a Gemara traz em Masechet Sanedrin, a Gemara traz, Masechet Sanedrin, Daf Kuf Beit Amud Beit, comecinho da página. A Gemara traz que o Rav Ashi, um dia, ele ia dar um shiur, e aí ele avisou os alunos, amanhã a gente vai falar sobre os nossos amigos. Ele ia dar um shiur sobre os 3 reis, que está escrito na Mishnah, que eles não têm Chelek Olam Haba. E aí, a Gemara conta que veio o rei Menashe, tem ali, sei lá, 800 anos, talvez até um pouco mais, que dividiu entre ele e o Rav Ashi, provavelmente um pouco mais, deve chegar a 1000 anos entre eles. Mas o rei Menashe apareceu para o Rav Ashi num sonho.
E aí o rei ele reclamou. Ele falou, por acaso você acha que eu sou seu amigo? Ou que eu sou amigo do seu pai? Aí o rei Menashe fez uma pergunta para ele. Falou, olha, você sabe, quando a gente faz a brachá de Hamotzi, de qual parte do pão a gente pega? Aí o Ravashi respondeu, olha, sei lá, pega qualquer pedaço do pão. Não sei. Então ele falou, olha, você nem sabe fazer a brachá de Hamotzi, você acha que você é meu amigo? Aí o Ravashi perguntou para ele, olha, então me ensina. E aí, quando você me ensinar, amanhã, quando eu falar, ensinar isso para os alunos do Beit HaMidrash, eu vou falar em seu nome. Então ele falou, Amar me'echa de Karim Bishula. Ele falou, da onde? Aí o Rashi traz duas versões. Karim Bishula, uma das versões é que o pão já ficou bem assado. A outra versão é a primeira parte do pão que assou. Então, e aí isso e aí então ele falou, o Ravashi perguntou, se é assim, que você é tão sábio, por que vocês faziam Avodah Zará do jeito que faziam? Porque o rei Menashe era da época do primeiro templo, onde eles faziam muito Avodah Zará. Então, aí a Gemara falou que o rei Menashe falou, olha, hoje em dia vocês não tem mais o Yetzirah de Avodah Zará, então você não consegue entender isso. Mas se você tivesse na minha geração, você ia levantar a sua túnica para conseguir correr mais rápido para poder fazer a Avodah Zará. E aí, quer dizer, o Ravashi, no dia seguinte, quando ele foi dar o shiur para os alunos, ele falou, vamos tratar sobre os nossos mestres. Ele falou, pessoal da geração do primeiro templo, apesar de ter os pecados deles, etc., ele fazia uma Avodah Zará, porque o Yetzirah de Avodah Zará era muito, muito forte, mas ele falou, eles eram pessoas muito sábias. Como nessa alahá a gente vê que o rei Menashe era muito, muito sábio, não vou... O Maharal trata sobre isso no começo do livro Netzach Israel, quem quiser olha lá. Mas agora vamos para o que tem a ver com a gente. A gente aprende que o lugar que faz a brachá de Hamotzi é um lugar do pão que está bem assado. Agora aqui a gente tem uma discussão entre o Shulchan Aruch e o Remá. O Shulchan Aruch escreve Botzea bepat makom shenaafá eitev. Ele pega do pão o lugar que está bem assado, como a gente falou aqui alachá em cima. Bem o Remá fala o bepat didan yev lifsoa betzad apat ve'achtoch me'at mitzad ha'elyon ve'atachton. Então ele falou, olha, nos nossos pães, assim o Remá escreve, os posquim perguntam o que quer dizer, qual a diferença dos nossos para a época da Gemara, e já vou falar um pouquinho qual é a diferença, mas eles perguntam que mesmo assim não tem diferença, mas ele falou, é para cortar uma fatia do lado do pão, de modo que você pegue uma parte de cima do pão e uma parte de baixo do pão, essa é a opinião do Remá. E aí, qual é a diferença dos nossos pães para os pães da época da Gemara? Na época da Gemara, eles costumavam grudar o pão na parede do forno. E aí tem machloket na Gemara se a primeira parte que fica assado é a parte de cima, que é a que está grudada na parede do forno, ou é a parte de baixo, que é a que está mais perto do fogo. Mas a princípio, nos nossos pães, a gente tem a mesma coisa ao contrário, que o quê? Você coloca o pão na base do forno, e aí a primeira parte que fica assada é a parte de baixo, que está na parede do forno, que está bem quente, ou a parte de cima do pão, que está próximo ali, de onde está a lenha, o fogo, etc. Nos fornos de hoje em dia, que são a gás elétricos, aí também não sei exatamente como essa, mas a princípio, quando o Remá fala de dar nos nossos fornos, ele está referindo aos fornos a lenha que se usava na época dele. E aí, por isso, os Rishonim trazem que já que tem machloket, qual que é a parte do pão que fica assado antes, se a de cima ou a de baixo,
Então, o Remá falou, olha, corta o lado, de modo que você pegue uma parte do pão, tanto de cima como de baixo, aí você pegou as duas partes e saiu de acordo com todas as opiniões. Só que aí a pergunta é que isso é válido tanto no pão do Remá, como no pão da época da Gemara, porque na época da Gemara também você tem essa discussão de qual são os dois. Agora, o Biur Halachá, né, o Hafetz Chaim, o Biur Halachá aqui no Mishnah Brura, ele traz que, a princípio, o Remá deveria ter escrito Yeshomrim. Por quê? Ele veio discutir com o Shulchan Aruch. Porque o Shulchan Aruch está se baseando no Tur e no Rambam, que se baseiam na última linguagem que o Rashi trouxe, que é Eifa de Karim, pato, que está escrito na Gemara, é onde o pão foi bem assado. Então esse é o Rambam, o Tur e o Beit Yosef, a linguagem do Shulchan Aruch, é a última explicação que o Rashi trouxe. O Remá está indo de acordo com a primeira explicação do Rashi, que traz ali, explica que é uma linguagem de Eicha de Kadim, a primeira parte do pão que foi assada. Não necessariamente a que ficou mais assada, mas é a primeira parte do pão que foi assada. E aí a machlokes, a parte de cima ou a parte de baixo. Então, por isso, o Shulchan Aruch fala para pegar a parte que está melhor assada. Mas bom, de qualquer maneira, de acordo com o Shulchan Aruch, ele tem que pegar uma parte do pão que está bem assada. Então, as partes que estão bem assadas são as bordas do pão, que é o meio, o miolo sempre está menos assado do que a parte de fora. Aí, de cima, de baixo, ele olha onde estiver bem assado e aí ele pega. Só que está escrito em cima na Halachá, e aí ele traz isso do Mishnah Brura e do Kaf HaChaim, que isso é para pegar uma parte bem assada, mas não é para pegar a parte queimada. A parte queimada que já passou do ponto, aí já ficou ruim. O Shulchan Aruch veio e falou, olha, é para a gente pegar da parte do pão que está bem assado, mas não precisa ir pegar da parte queimada. Então isso em relação ao Shulchan Aruch. O Remá falou, olha, corta uma fatia, e aí você pega um pouco de cima, um pouco de baixo, e aí você pega, garante que faz. O Mishnah Brura escreve que a maioria dos acronim fala com o Remá, porque com o Remá você corta um pedaço que tem de cima, tem de baixo, etc., tem a parte bem assada, e vale para todas as opiniões. Mas de qualquer maneira, a gente falou, o psag do Shulchan Aruch pega qualquer lugar que esteja bem assado. Tanto faz se é em cima, se é embaixo, se é do lado, onde estiver bem assado, de acordo com o Shulchan Aruch, já é ok. Agora, na nota, ele traz o que a pessoa faz quando ele vai fazer a brachá num pão que já foi fatiado. Então, o Mishnah Brura fala, corta uma fatia, e aí pega onde já foi assado, ou em cima, embaixo, de acordo com o Remá, exatamente a mesma coisa. De acordo com o Shulchan Aruch, precisa pegar qualquer lugar que esteja bem assado, não necessariamente a ponta que está fechada no pão que já foi aberto, mas precisa pegar uma parte que já foi bem assado. O Kaf HaChaim, porém, diz para a pessoa se preocupar em pegar na ponta que ainda está fechado. Então, e aí quer dizer, com isso ele fala, fatia ali uma parte na ponta que está fechado, pega um pouco de cima, um pouco de baixo, e com isso ele resolveu, e aí ele pegou e cumpriu o Remá, o Shulchan Aruch, etc. Mas, como a gente falou, de acordo com o Halachá Brura, de acordo com o Kaf HaChaim, então ele fala assim, mas de acordo com o Shulchan Aruch não tem a necessidade de pegar de cima, de baixo, etc., conforme o Remá, e é suficiente pegar qualquer lugar que está assado. E esse é o psag do Halachá Brura. Ele fala, olha, não precisa pegar, pode pegar da ponta que está aberta, contanto que ele pega um lugar que está bem assado. Agora, quando a pessoa vai comer uma pita, que é redonda, aí não tem muito em cima e embaixo, mas a mesma coisa, ele pega onde está bem assado. O que é na pita? Ele falou, se a pita está toda igual, que ela foi assada de maneira uniforme, então tanto faz da onde ele pega. Se tem uma parte da pita que está um pouco mais assada, um pouco melhor, então pega de lá. Isso em relação à pita. Em relação à pizza, então, quando a pessoa vai comer uma pizza, a pizza também muitas vezes é a motzi lechem min haaretz. Então, se a pizza é a motzi, então ele tem que pegar a parte que está mais assada da pizza. A parte que está mais assada da pizza normalmente é a borda da pizza, que é um pouco mais grossa e normalmente ela está ali mais assado, porque a parte da massa onde tem
queijo, né, o centro da pizza, o queijo protege a massa de assar, ela acaba demorando um pouco mais para assar, a borda normalmente está mais assada. Então, de acordo com isso, sai que na pizza o ideal é, quando a pessoa vai fazer a brachá, ele comer primeiro um pouco da borda, e depois corta e pega o pedaço da pizza que ele quiser, mas na hora de fazer a motzi, pega um pouco da borda, que é onde a massa foi a primeira parte até assado, é onde ela está assado, bem assado. Por que fazer a brachá na parte bem assada? Então, o Yaharot Dvash, ele explica uma explicação que vai de acordo com a Kabbalah para a gente entender por que fazer a brachá bem nesse pedaço. O Yaharot Dvash, ele fala o seguinte, quando isso que a gente precisa cozinhar a comida, ou assar a comida para comer hoje em dia, é decorrente do pecado de Adam Arishon. Antes de Adam Arishon pecar, Adam e Havá estavam no Gan Eden, os anjos traziam para ele a comida já pronta, e tudo cru já nascia pronto para comer. Não era necessário tudo isso que a gente tem hoje em dia. Na hora que o ser humano pecou, entrou o veneno da cobra no ser humano, e entrou o veneno, entre aspas, quando a gente fala aqui veneno, não é o veneno da cobra em si, sim, o veneno espiritual decorrente do pecado, entrou no próprio ser humano, que hoje a gente tem o Yetzer Hará dentro da gente, diferente de como era antes do pecado da Marishon, e entrou essas impurezas, essas forças negativas, entraram em toda a criação. E aí fala Rodvash que decorrente disso é que é necessário a gente cozinhar e assar a comida antes de comer. Então fala, tudo isso é decorrente do pecado de Adam Arishon. Então, o Yaharot Dvash explica, quando a gente pega, ele falou, por isso tem comidas que dá para a gente comer cru, mas é mais gostoso cozido. Tem comidas que nem dá para comer cru. Ele falou, porque a força da impureza do pecado de Adam Arishon nessa comida é tão forte que não dá para comer nada. E aí ele falou, o fogo, quando ele vem e cozinhar a comida ou assar a comida, ele vem justamente purificar essa comida do pecado decorrente do pecado de Adam Arishon, das impurezas, das forças negativas que tem dentro da comida, decorrente por causa do pecado do Adam Arishon. E aí fala o Yaharot Dvash que quando a gente vai comer o pão, a parte do pão que foi a primeira a ser assada é a primeira parte onde foi já purificado e que não tem mais o pecado de Adam Arishon. Então, quando eu vou fazer a brachá de Hamotzi, esse é o lugar que eu preciso fazer a brachá. E é verdade que o Yaharot Dvash, ele falou a explicação dele de acordo com o Remá, que eu pego a primeira coisa que foi assado, mas dá para explicar também isso em relação ao Shulchan Aruch, que o Shulchan Aruch fala que eu pego a parte que está assado bem gostoso. O que quer dizer assado bem gostoso? Que o fogo lá já tirou completamente as impurezas, as energias negativas que são decorrentes do pecado de Adam Arishon. Então, de acordo com o Shulchan Aruch, então essa é a explicação do Yaharot Dvash. E aí, quer dizer, eu pego a parte que está gostoso, óbvio que aí não é para pegar a parte que já está queimado, que aí queimado já está ruim, já passou do ponto, o fogo já consertou, purificou e já estragou. Mas a comida que foi assado, bem assado e gostoso, essa é a comida, esse é o primeiro pedaço do pão que eu preciso pegar na hora que eu faço a brachá de Hamotzi. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.